Opa! Oi, Cá. Pri. Oi, Pri. Tudo bem com vocês? Tô aqui chamando a Cá pra entrar. Opa! Tudo bom, Cá? Ai, peraí que eu tô, acho que Ao contrário. tenho Oi, que me Pri, tudo posicionar bom? aqui. E aí? Como estão as Oh, coisas em Varsóvia? oh, tudo bem, Varsóvia? Hoje finalmente tivemos 19 graus, depois uma Uh, fria, então finalmente há indícios de que a primavera está chegando. Coisa boa, né? Uhum, sim. Então, para quem não conhece a gente, né? Eu sou a Gigi Eco e a Ah, eu sou Kai. a Bate. A gente, então, administra o blog Longe daqui aqui mesmo. E a gente está fazendo essa live hoje para falar de uma obra, um livro que a gente gosta muito, que é o Orgulho e Preconceito, escrito pela escritora inglesa Jane Austen. É, e vale lembrar que esse livro a gente, né, tem o projeto de leitura. É um clube do livro virtual na trilha da Jane. Esse projeto começou lá no ano passado, se eu não me engano, em setembro ou outubro, Gi. Agora eu já não lembro Não bem. lembro agora, pior que de cabeça. Então, nós já estamos na quinta obra da Jane Austen desse projeto. É o penúltimo livro desse nosso ciclo de leituras. E a gente está muito feliz de falar sobre ele, porque eu acho que ele é um dos nossos favoritos e também um dos mais amados, né, da escritora, tanto que tem o filme super aclamado, né? Não, e muito legal, né? A gente pensou nesse contexto que a gente está vivendo de isolamento, de pandemia, que enfim, as pessoas estão compartilhando muito sobre o que elas fazem, o seu trabalho. A gente passou a se aventurar no vídeo, né, nesse período, e aí a gente pensou, por que não trazer como uma das atividades do clube, falar aí um pouquinho desse livro que a gente leu nos dois últimos meses, né, em maio, em abril e maio. E aí, amanhã, no próximo mês, a gente começa o último livro, que é Razão e Sensibilidade. Então, a gente achou que era bacana fazer essa transmissão para falar um pouquinho sobre o livro. Também, quem está assistindo, gosta de Jane Austen, está lendo Orgulho e Preconceito junto com a gente, quiser comentar, compartilhar comentários, opiniões, né, que vocês tenham sobre o livro, vai ser muito bacana ter essa conversa. E Orgulho e Preconceito, então, né, cara, é a obra que eu mais gosto, assim, é um dos meus livros favoritos de todos os tempos e é o favorito da Jane Austen. E eu lembro muito bem quando eu tive contato a primeira vez com essa história, que foi quando estreou o filme Orgulho e Preconceito com a Keira Knightley, que foi em 2005. Então, eu tinha 16 anos na época. E eu não lembro se você assistiu comigo, Cássio, se você foi no cinema junto ou não. Não lembro, eu tenho a impressão que eu assisti em casa esse filme, um pouco depois do lançamento. Eu lembro que eu fui, assim, eu não conhecia, nunca tinha ouvido Uhum, falar, assim, era uma época que eu com as minhas amigas, a gente costumava ir no cinema toda semana ver a estreia da uhum, semana. Então a gente viu o cartaz, viu o título, a gente falou, a gente não viu ele ainda, a gente vai ver. uhum. E aí eu me apaixonei pelos cenários, pela história, e foi, digamos, a minha porta de entrada para o mundo da Jane Austen, para as obras. Aí depois eu fui atrás do livro para ler, né, do original, e aí fui atrás das outras obras também.
Então, foi uma releitura, uma nova leitura, né, muito especial, Orgulho e Preconceito, fazer agora com o clube, porque não sei o que você acha, né, Cá, mas é um clássico da literatura, aquilo que o Calvino fala, assim, que são histórias que a gente lê e relê, e você sempre ali percebe alguma coisa de novo, te inspira, Uhum. traz insights sobre o que Alguma você está coisa de vivendo. novo e alguma coisa familiar, né, ao mesmo tempo. Eu achei interessante, Gi, que você falou que o primeiro contato teu com a obra foi pelo filme, né? Porque eu estava relendo esse livro agora, né? E eu lembro que a primeira vez que eu li antes de ver o filme. E isso é muito engraçado, né? Porque eu lembro que quando eu li pela primeira vez, a história ela é muito interessante, né? É uma história assim cativante que você quer continuar lendo para saber o que vai acontecer, né? Mas eu imaginei ela na minha cabeça, assim, as imagens elas foram totalmente diferentes das imagens da minha leitura atual, né? Porque como eu já Uhum. tinha visto o filme, e o filme é um filme, né? A fotografia é muito bonita, é muito marcante. Nessa vez, quando eu li o livro e eu lia sobre os personagens, né? A Elizabeth, a Jane, o Mr. Darcy, né? É incrível que todos os atores do filme me vinham à mente. Mas eu acho que isso é um sucesso do filme, né? Porque, de certa forma, o filme retrata muito bem a personalidade, né? Dessas personagens. Porque, por outro lado, né, também assisti uma web series no YouTube da Pemberley Digital, que já é uma adaptação moderna da história, né? Digamos assim, é a versão contemporânea de Orgulho e Preconceito, que eu recomendo muito, é muito interessante para a gente ver como a história é super atual, né? Mas por outro lado, né, essas imagens não me vinham tão vívidas quanto a do filme. Então, acho isso legal, como essas releituras também, né? Como os clássicos, eles permitem um número tão grande de releituras em diversas mídias, né? Cinema, a internet, e, e como elas acabam, digamos, criando releituras, né? Da própria obra original. É uma coisa fantástica também. Enfim, né, eu defendi meu doutorado no final de março e o tema foi exatamente estudar esse processo de adaptação de clássicos da literatura para outros formatos. Especificamente, eu estudei duas recriações, adaptações de obras da Jane Austen. Então, uma delas foi Orgulho e Preconceito, com essa adaptação moderna que você comentou, né? Da Lizzie Bennet Diaries, que é uma Uhum. websérie. E também uma outra websérie que o mesmo site norte-americano, Pemberley Digital, fez, que é Sanditon, Welcome to Sanditon, que foi inspirado na novela Inacabada da Jane, o último livro que ela estava escrevendo e que ela não conseguiu terminar antes de falecer. Então, quando você falou assim da adaptação, é um tema que faz meus olhinhos Uhum. brilharem, porque, enfim, passei aí os últimos 4 anos da minha vida mergulhada nesses temas, né? E eu até trouxe algumas coisas aqui da minha biblioteca de Jane Austen fan, né? De Jane, que o pessoal fala aqui do fandom da Jane. E você comentou bastante sobre o filme, me lembrou assim que a nossa geração pegou o filme, né? A estreia no cinema é talvez uma das adaptações mais marcantes de Orgulho e Preconceito. Mas se a gente perguntar para gerações mais velhas, né? Mais antigas, uma adaptação que marcou muito é a série da BBC, Orgulho e Preconceito, que Uhum. eu não lembro o ano que ela foi lançada agora, Mas é que mas o a Mr. Colin Darcy com o Colin Firth
é também assim os ícones, né, dos personagens aí que migraram para outros formatos. Mas é o que você comentou, né? Assim, algo que eu me deparei nos meus estudos de como são histórias antigas e ao mesmo tempo tão atuais, que falam sobre as nossas angústias enquanto humanos, nossos amores, nossos erros, nossas dores. E é interessante como essa história é adaptada e recriada a cada nova geração, né? Então, quando eu estudei a websérie, né, a gente viu que a história funcionava de uma forma assim não linear, mais circular, porque você tinha muitos pontos de acesso, né? Eu podia ver pelo YouTube, eu podia ver pelo Twitter, mas ao mesmo tempo a história em si de Orgulho e Preconceito, o texto matriz, ele tem vários pontos de acesso, né? Então, cada leitor às vezes vai ter uma possibilidade de ter esse primeiro encontro com Jane Austen e se deslumbrar, que é o que acontece a cada nova geração, né? No mês passado, eu participei de uma discussão de Orgulho e Preconceito do Pássaro Liberto, que foi bem bacana. Aí você me mandou esses dias um outro clube de leitura que está discutindo Orgulho e Uhum. Preconceito, né? Então, eu fiquei pensando, saiu Emma no cinema, que é mais uma adaptação de uma das obras da Jane, como Jane Austen está tão em alta. Eu acho que ela nunca imaginou, né? Uma coisa Ela dessa. ia ser tão top. Porque, assim, É, nos primeiros anos de vida dela, ela começou a escrever Orgulho e Preconceito ali em 1796, 1797. E aí ela foi para Bar, ela mudou com a família de Steventon, revisou esses manuscritos, revisou Razão e Sensibilidade, Orgulho e Preconceito, foi o segundo livro que ela publicou. E ela só foi conseguir publicar em 1813, né? Ela publicou primeiro Razão e Sensibilidade, e aí depois Orgulho e Preconceito. Mas ela publicou ali nos últimos anos de vida dela, acho que nos 6 últimos anos. Então, a Abadia de Northanger ficou engavetado, né? Ela vendeu os direitos para o editor, ele ficou enrolando ela e tal. Então, assim, para ver como ela não imaginava que ia ser tão popular, já era tão difícil a condição da mulher na época dela, né? Ela fala muito sobre isso nos seus sim, romances, sim, principalmente Orgulho e Preconceito. Aí imagine ter esse alcance enquanto viva, né? Enquanto uma autora viva mulher. E quanto assim ela ficou conhecida, ela era lida pelas várias classes sociais, né? O príncipe regente na época gostava dela, das obras dela. Então, assim, isso é bastante impressionante, né? Mostra como ela trata aí de temas universais que ajudam a gente a entender os tempos que a gente sim, vive. sim, Né? sim. Eu, E assim, o que eu acho muito um aspecto para mim marcante desse livro é essas questões, digamos assim, familiares, né? De orgulho e preconceito mesmo, né? No sentido assim que às vezes, digamos, por exemplo, né, aqui eu acho que a gente é impossível não dar um pouquinho de spoiler. Às vezes a gente vai tentar assim não dar muito spoiler, né? A para quem personagem não leu, né? principal, que é a Elizabeth, então ela tem várias irmãs, mulheres, e a grande preocupação da mãe da Elizabeth é achar um bom marido para as filhas, né? Porque na época isso era fundamental, né? As mulheres não trabalhavam, né? Então elas dependiam disso, né? Digamos assim. E essa era a preocupação principal dela. E daí, como a Elizabeth é muito próxima da irmã mais velha, da Jane, mas elas têm as irmãs mais novas também, que é a gente pode me ajudar, Lydia, se eu não me engano, a Mary e Kitty. Isso. E a Kitty. E que já elas têm um comportamento bem diferente, né, das irmãs mais velhas. As irmãs mais velhas são assim mais, digamos, Centradas. Não. centradas, né, as irmãs mais novas são muito deslumbradas, elas só pensam, ai, nos soldados,
os soldados que estão na cidade, eles são, nossa, tão charmosos, tão O lindos. regimento que está em Meryton. Depois eu É, e daí, assim, tem essa relação das próprias irmãs de sentirem um pouco de vergonha, né? Digamos assim, do comportamento da família, né? E acho que quem nunca sentiu isso, assim, de uma forma ou de outra, né? A E, gente é linda, então. é, Jane Austen. eu acho que a Jane, ela é muito assim, ela tem essa habilidade, né, de descrever esses sentimentos. E daí, esse é um ponto, ou, por exemplo, essa questão do orgulho, né, de que alguns personagens têm de, ai, eu não vou manter relações sociais com outras pessoas de classes inferiores, porque que absurdo, né? E coisas assim que se a gente for ver, existem ainda hoje, né? Com certeza. Eu acho isso muito legal porque que você mencionou, né, assim, que mostra quanto ela era uma observadora do tempo que ela vivia, assim, ela observava muito essa questão de como funcionavam os costumes, as hierarquias sociais, as diferenças sociais, e aí ela ironizava isso no texto, né, com uma elegância, assim, brincava com isso, trazia alguns tipos que parecem um tanto, né, cômicos, como a figura da mãe, né, a mãe desesperada para casar todas as filhas, mas ao mesmo tempo tem uma discussão tão séria por trás, né? Que é toda essa questão da condição de ser mulher na época. E foi como Uhum. você comentou, assim, as mulheres não herdavam propriedades, então a gente tem na história uma família com 5 filhas e a casa onde elas vivem vai ser herança de um primo distante, que é o Sr. Colin. E aí o que que acontece? Se o pai morrer, as filhas solteiras, elas vão ficar refém ali da boa vontade de algum parente, ou algumas mulheres ainda iam ser governantas, né, preceptoras, mas eram poucas. E a Jane viveu isso na pele, né? De certa forma, ela escreveu muito sobre o que ela viveu, de como ela ali morou com o irmão, morou, né, até que o irmão cedeu o chalé para ela, de como era difícil toda essa questão de que a mulher precisava casar, né, para ter um conforto, para ter uma estabilidade, porque ela, senão ela vivia ali, talvez até na miséria, né, ficava nessa instabilidade de não saber onde ia morar, como que ia viver. E isso é muito legal, porque ela discute essa questão da idealização da mulher, né? Da mulher perfeita, ela brinca com isso eu acho muito legal. Tem aquele momento no começo do livro onde o Sr. Darcy fala as qualidades que uma mulher perfeita tem que ter na época, que ela tem que pintar, ela tem que bordar, ela Aham. dominar muitos idiomas, ela tem que ter um ar, né? Uma graça, uma elegância ao andar. E aí ela traz uma personagem principal que não é a mais bonita. Ela tem olhos interessantes, mas a mais bonita é a irmã, que é uma personagem secundária, que ridiculariza isso, né? Diz, olha, eu não conheço nem, né, uma mulher assim, né? Imagine Uhum. você, se você conhece. Então ela desconstrói muito essa imagem do que era aceito na época, né? Ela brinca assim com isso, que uma protagonista não precisa ser a mulher mais linda, né? Mas ela vai ter a personalidade mais cativante, ela vai ter uma personalidade forte e acho que isso em todos os livros que a gente leu, né, ao longo do projeto, a gente tem protagonistas, muitas vezes que nem lá a Fanny, que são mais fechadas, né, mais quietinhas, ou a Emma, que é mais animada, mas são todas protagonistas muito fortes, né? Acho assim, ela traz isso no texto dos personagens, do próprio Senhor Darcy, assim, Uhum. todo esse caráter, essa profundidade do personagem, essa complexidade, é um aprofundamento psicológico mesmo, né? Uhum. Ela não vai trabalhar tanto com as características físicas, mas com o jeito sisudo, o jeito arrogante do Senhor Darcy. Isso eu acho muito, muito interessante, né? Aquilo de ver para além da superficialidade, né?
essa pessoa tem, quais são os seus valores, né? Isso eu acho É, bem bacana, assim, que a gente vê em Orgulho e Preconceito. eu acho também muito bacana como ela mostra assim o próprio desenvolver do personagem ao longo do livro, né? Que a Elizabeth, ela muda muito, né, o julgamento dela em relação, por exemplo, ao Sr. Darcy, a amiga dela, Charlotte, no decorrer da história, né? Então, por exemplo, o Sr. Collins, que, né, é o herdeiro da casa da família, inicialmente ele está interessado na Elizabeth, né? Ele faz inclusive uma proposta de casamento para ela, que do ponto de vista, digamos, econômico, né, seria ideal, né? Talvez assim ele não seja o pretendente mais rico, mas digamos ele tinha condições, né? E a Elizabeth, o que ela faz? Ela é uma personagem transgressora para a época, né? Ela Ela recusa o transgride a senhor, ordem natural das né? coisas. Ela recusa o senhor Collins porque ele é muito pomposo, muito rígido, né? Eu não conseguia se imaginar casada com um homem desse tipo e, bom, depois eu penso se eu arranjo outro pretendente ou não, mas com ele eu não quero me casar, né? E o que acontece? Ela fez todo esse julgamento, né, digamos, ruim do Sr. Collins, mas a Charlotte, que é talvez a melhor amiga dela, se aproxima dele e eles acabam se casando, o que é tido como um É porque a espanto. Charlotte já tinha 27 anos na época, Aham. pra época ela já estava ficando pra titia, já achavam que ela não ia casar mais, né? Uhum. E daí, quando ela recebe essa notícia, é aquele choque, né? Será que eu tô feliz pela minha amiga ou não? Por ela estar se casando, mas casando com o Sr. Collins. E daí é muito engraçado que a Charlotte é esse personagem assim muito pé no chão, né? Ela é assim, bom, eu tenho 27 anos, eu não tenho muitas chances, né? Surgiu essa proposta. E daí é muito interessante, né, como tem esse autoquestionamento da Elizabeth, né? Se a Charlotte foi tão assim, digamos, racional, né? E eu não, como, né? Esse questionamento. E acho que depois, outro questionamento importante assim que aparece é em relação ao Sr. Darcy, né? Que, digamos, a Elizabeth, com base nas primeiras impressões e nas informações que ela recebeu de outras pessoas a respeito dele, ela criou uma imagem do Sr. Darcy que ele é mesquinho, que ele é orgulhoso, que ele não tá nem aí para ninguém, que ele não dá importância para as outras pessoas. E, e ela passou, de certa forma, a detestar ele, né? Assim, querer evitar a todo custo. E no final, né, todas essas características, digamos, ruins, que ele não se importava com os outros, não ajudava os outros, acabam por se revelar que na verdade era justamente o oposto, né? Ele era uma pessoa generosa, mas que ele não ficava falando sobre isso, né? Ai, como eu sou generoso, né? Então, e também como ela daí se arrepende disso, né? Ela se arrepende de ter sido tão rápida ao fazer um julgamento errôneo, né? Um julgamento baseado em impressões, em coisas que ela ouviu falar, né? Isso também acho assim muito muito bacana como a Jane Austen, como autora, ela assim nos caminha por esses caminhos internos do personagem, né? Que são coisas assim, digamos, que se passam dentro da mente da personagem, né? Isso é muito bacana. Isso dela mostrar, né? Não, acho que tem uma protagonista que tá ali é, aprendendo com os próprios erros. E aí ela Uhum, mostra todo esse processo interno que muitas vezes ela descobriu a verdade do Sr. Darcy, mas ninguém sabia, né? Só ela. E aí você tem acesso a todo
esse choque que ela tem de realidade, né? Do quanto ela estava errada e do quanto ele era diferente do que ela imaginou. E até o primeiro título inicial de Orgulho e Preconceito era Primeiras Impressões. Então, acho que é um tema, assim, importante para a obra, que ela trabalha de várias formas, principalmente no contraponto do Darcy com o Wickham, né? Que o Wickham Uhum. é o bad boy, ele é o antagonista, o oponente do Darcy. E aí tem até uma frase que é mais ali pro final, quando a Elizabeth conta, acho que pra Jane, né? Que ela descobre toda a verdade, que é que assim é interessante como ela joga com isso da boa opinião, da primeira impressão, e aí fala que houve certamente um erro na educação desses dois rapazes, do Wickham e do Darcy, né? Um tem todas as boas qualidades e o outro todas as boas aparências. Uhum. Então, acho que isso assim fala bastante da questão da superficialidade, né? Disso a gente tem uma primeira impressão, mas na verdade uma pessoa tem uma história de vida, né? Vai muito mais além disso. E também aquilo assim, no mundo real, nem sempre os vilões são punidos ou não, porque daí a gente tem a Lídia no final, né? E, enfim, as coisas combinam de uma forma que tudo fica bem. É, E eu lembrei de uma outra coisa, que você comentou da Charlotte, né? A amiga da Lizzie. Eu vi um meme esses dias muito engraçado, que é assim, que é o do filme, mostra a Charlotte e fala assim, eu tenho 27 anos, não tenho nenhuma perspectiva. E daí o meme era assim, eu sou muito mais Charlotte do que Lizzie, né? Tipo, vida real. Mas tem uma coisa assim que me chamou bastante atenção no livro, que é como a Lizzie julga a Charlotte, né, pela decisão dela. Nossa, minha amizade nunca mais vai ser a mesma. Não acredito que ela teve a coragem de casar com ele. Mas ao mesmo tempo, quando o Wickham ele se desinteressa pela Lizzie e vai atrás de uma herdeira rica, a Elizabeth diz assim para a tia dela: não, mas é que coitado, ele precisa buscar a vida, né? Ele precisa de uma estabilidade, né? E isso acho que entra dentro desse tema bastante forte que a Jane explora em todos os livros, do julgamento que a mulher tinha na época, né? Poxa, é a mesma situação, é um Hum, personagem masculino e um feminino buscando que o homem é estabilidade, mulher já. mas o homem, o Wickham, tudo bem, porque é normal, mas a Charlotte, não, né? E são coisas que a gente Uhum. percebe até hoje, né? Então, isso mostra como a Jane é muito atual. E já lá no começo ela já estava fincando a bandeira dela, assim, consolidando as mulheres como escritoras. Isso acho que é muito, muito interessante. Outra E personagem que eu acho muito curiosa no livro é a figura do pai, né? Que ele, assim, ele parece meio desinteressado de tudo, né? Ao mesmo tempo, assim, como se, não sei, digamos, a esposa, por um lado, está desesperada para casar as filhas, mas ele parece que não se importa muito, né? É uma personagem, assim, não sei, que acho que apático. justamente é para fazer esse contraponto, né? Sim, sim. A gente tem aí vários tipos sociais, né? Enquanto Uhum. a gente tem ali a esposa que está muito dentro das festas, da sociedade, ela quer ter uma posição, tá pensando ali a questão do dinheiro, da riqueza, do status. Aí a gente tem o pai que aí já critica, mas fica mais na dele, né? Ó, que legal que a Pri escreveu. Ele tem certo senso crítico da época também, né? Ele também isso é bem interessante, que a Pri colocou assim, é aquele olhar que critica as ações da esposa, né? Uhum. De uma forma bastante aberta, tipo, os moços ricos chegaram em Pemberley, você tem que visitar eles, e aí ele faz toda uma crítica aí de por que eu tenho que ir, né?
Você vai estar Uhum. satisfeita se a menina lá morrer de gripe porque foi na chuva atrás do Senhor Bingley, né? É interessante como ela coloca todas essas vozes que, de certa forma, trazem esse retrato complexo da realidade que ela vivia, né? Uhum. E outro ponto, assim, no contexto da família que eu também acho bem marcante, né, é que no final acontece, né, digamos, essa tragédia que a Lídia foge, né, com um dos soldados, que é o Wickham, o bad boy da história, Bate-boy. e que, assim, por um lado é uma ação reprovável, né, por todos, que eles não deveriam ter fugido, além do mais antes do casamento, que agora, a partir de agora eles não vão poder ser aceitos em casa, porque vai ser uma desonra para a família, né? As irmãs solteiras conectarem o nome delas a isso. A família tá E, desgraçada. exatamente. E, e daí, por um lado, tem essa reação, né? Eles não vão nem poder ser recebidos em casa. Daí, por outro lado, quando depois de um certo tempo, né, se anuncia que não, então eles vão se casar para abafar, né, o escândalo. Uhum. A mãe, a única coisa que ela consegue pensar é: meu Deus, minha filha está se casando, a gente precisa pensar no Esqueceu tudo. vestido, eu preciso ver Esqueceu que ela ela. É como se, né, para ela só pensa, é assim, uma figura caricata, né, de tão forte que ela, né, o que aconteceu antes, esqueceu, apagou. é bem interessante, mostra esse olhar bem irônico da Jane, né? Uhum. Sobre o que ela vivia, o que ela via, enfim, dos casamentos, né? A gente postou no grupo, na trilha da Jane, até quem não está participando do grupo do nosso clube de leitura, a gente tem postado alguns artigos, frases, e um dos últimos até, que foi recomendado pelo Luiz França, era sobre Jane Austen, também é sobre dinheiro, e fala da forma como o Darcy enriquecia e mostra assim que num primeiro momento, às vezes a gente vê um filme da Jane e diz, não, é um filme bobinho, é de amor, né, as moças atrás do seu grande amor e de um casamento, mas a gente vê que isso é a superficialidade, né? E ela estava falando ali muito do que ela vivia, dessa questão econômica, né? De um contrato econômico que era o casamento. No filme Little Women, não sei se você chegou a assistir, cá, que Esse eu estreou, não assisti ainda. que é um olhar dos Estados Unidos, né? Mas as mulheres ali falam dessa mesma questão, né? Da herança, do dinheiro. E aí a Jane fala que era um assunto muito sério, né? Que precisava ser tratado. Depois, é, ela mesma, né? Teve um pedido de casamento, a autora, e ela aceitou por um dia, ficou noiva, e aí recusou o pretendente, porque acho que ela vivia aí de todas essas indagações, esses questionamentos entre o sentimento, a razão, a estabilidade. É um dilema contemporâneo, né? É você ser autêntico, né? O quanto assim você está disposto a enfrentar, digamos, as regras, né, da sociedade que a gente vive e As pressões, as né? pressões, né, para ser aquilo que você acredita, né? Na verdade, gostei muito disso, tá? Eu acho que é algo que ela trata, orgulho e preconceito, né? E nos outros livros também. Hum. Oh, eu queria dar um alô especial para Cá Martins que entrou, porque eu não sei se ela lembra, mas ela estava comigo no cinema quando a gente foi ver aquele pela Oh! primeira vez. Momentos marcantes, né? Uhum. Das nossas trajetórias literárias. É, eu, E eu acho outra coisa bem marcante para mim é a forma de comunicação da época, né? Porque, digamos, hoje um casal tá interessado um no outro, né? É muito fácil
contatar, né? Até mesmo, digamos, sem um contato físico, pode ser pelo Facebook, WhatsApp, né? Enfim, e na época isso era muito difícil, né? Porque, digamos assim, o moço e a moça, né, solteiros ter a oportunidade de estarem sozinhos para conversar era difícil, né? Tinham uns bailes que era talvez, né, a opção mais frequente, né? Para durante uma dança eles trocarem algumas palavras, porque também poderia escrever uma carta, mas as cartas tinham essa coisa que elas eram entregues em casa, então todo mundo saberia, né? Se você recebeu uma carta de alguém, seria aquele Um escândalo, convite para um jantar. né? Então eu também vejo isso assim como os sentimentos eles são assim muito velados, né? Eles demoram assim até ter uma oportunidade de serem expressos realmente assim de forma livre, né? É, por exemplo, entre a Elizabeth e o Darcy, né? Quanto tempo ali eles têm os encontros, têm os desencontros e eles não conseguem falar aquilo que eles gostariam, né? O Darcy ainda escreve uma carta e consegue entregar um pouco em segredo para Elizabeth. Mas a Elizabeth ali tinha um monte de coisas que ela gostaria de ter dito para o Darcy e a oportunidade não vem, né? A oportunidade demora para acontecer. Então isso também acho assim, né? Como às vezes hoje a gente acha que é difícil, né? Você escreve e a pessoa viu e não responde e fica naquilo, né? Ai, e agora? Os Naquela dilemas. época era muito maior. Isso até dos relacionamentos amorosos eu achei bem interessante, porque dos grupos que eu tô participando, da Jane Austen no Facebook, agora nesse período de isolamento, da pandemia, tem surgido assim muitos memes, né? Falando agora a gente tem que se relacionar ao estilo Jane Austen, daí mostra os prints dos filmes assim, todos os casais numa distância grande, né? Agora estamos voltando a nos relacionar ao estilo Jane Austen. Vamos sair com 2 metros de distância, né? Sem o toque. E isso, pelo menos no filme, tem uma imagem muito marcante, que é o momento que o Darcy ele pega na mão da Elizabeth e ajuda ela a subir na carruagem, né? E aquele momento a gente tem aquele close naquele encontro que mostra assim como era o contato, né? O contato da mão, assim, algo bastante íntimo para a época. E é interessante porque para a gente houve uma mudança muito grande, né? Mas aí, ao mesmo tempo, nesse novo contexto que a gente está vivendo, a gente consegue perceber, às vezes, a força desses pequenos gestos no momento que a gente está, né, nessa fase de isolamento, de distanciamento social. Mas é muito, muito interessante. Bacana como a gente também percebe a questão do status social, das hierarquias, quando a Lizzie vai visitar a Charlotte, quando a Charlotte já está casada e conhece a tia do Darcy, né? E dela vai para Rosings. E aí a gente vê assim também todo esse olhar arguto, né? Observador da Jane de perceber essas diferenças, muito, muito bacana. Até quando a tia questiona da educação delas, né? Nossa, como vocês não tinham uma governanta? Como que vocês não sabem tocar piano bem? Eu cedo meu piano para você treinar, né? Isso também acho bem, bem bacana quando ela coloca esses personagens bastante que significam, acho que esses pontos das vozes, talvez, sociais que ela ouvia na época, né? Dessas exigências, desses julgamentos sobre ali a mulher, né, que tinha que tocar piano e tal. E ao mesmo tempo, né, do pai, que é bastante crítico, da mãe, que só pensa status no casamento, ou da irmã da Mary, né, que só lia e tinha os preceitos e as frases certas. Isso é Sim. muito. E essa relação com a tia do Darcy, né? Também é muito engraçada a relação que a Charlotte e o marido, né, o Sr. Collins tem com ela, que, né, eles
principalmente o Sr. Collins, tem essa veneração por ela, né? E que, na verdade, a sensação que a gente tem também é de uma caricatura, né? Que parece que, assim, tudo que ela faz por eles é, na verdade, um favor, um sinal da generosidade dela. Mas, na verdade, não é. É um sinal, assim, de que ela queria se mostrar superior mesmo, né? Eu Exatamente. quero mostrar o quanto vocês são inferiores, mostrando que eu tenho poder. Basicamente isso. Não, e se metendo, né? Tipo, se metendo na vida de todo mundo, do vilarejo, achando que ela tinha um conselho para dar para qualquer um, que ela entendia de tudo. Até quando ela vai visitar a Elizabeth de surpresa para saber mesmo, né, o que estava acontecendo, se ela estava noiva ou não do Mister Darcy. Mostra ali ela, né, dizendo, não, eu tenho poder para fazer o que eu quero a qualquer momento. E daí a Elizabeth diz, não, não é bem assim, né? Vai embora. Sim. E mais uma vez a Elizabeth surpreende, né? Porque ela é realmente, não sei, acho que a gente esperaria, né, de uma personagem da época que não fosse a Elizabeth, por exemplo, se fosse a irmã da Elizabeth, que talvez cedesse, né, à pressão da tia, Sim, né? Mas talvez qualquer uma delas, ali, né? E aí por isso que ela, né, traz ela como protagonista. uhum, E uma coisa assim bastante interessante na obra, que é algo assim que a Jane Austen popularizou, que não era muito utilizado na literatura na época, é a questão do discurso indireto livre. Então, como a gente tem acesso a essa força do caráter do personagem, dessas características psicológicas que estão todas no texto, todos esses pensamentos internos, né, essas angústias, mas sem o personagem contar pra gente, né? Sem escrever uma carta. Então, isso é uma coisa muito forte na escrita dela, que ela trouxe que hoje a gente lê nos romances e tá naturalizado. Isso é bem, uhum, bem bacana. Bem, sim. A gente, né, sente como o pensamento do personagem vai evoluindo, né? Sem isso é ele, bem, bem bacana. uhum, E aí, hoje a gente tem as mais diversas adaptações do Orgulho e Preconceito. Tem filme indiano, tem. Aqui eu separei também. A gente tem as recriações criativas, tipo Orgulho, uhum. Preconceito e Zumbis. Aí a gente tem essa brincadeira com humor mais cômico, mais dark. Ou também os quadrinhos, né? Os quadrinhos de Orgulho e Preconceito, que são bastante inspirados também na estética do filme. Pra ver aí que Jane Austen tá em todos os lugares. A Então gente também teve a vou mostrar a minha novela expressão que eu não mostrei, ó. Sim, nossa, maravilhosa. preconceito. Ah, Ele tá um pouco todo mordido aqui, porque, né, o Cão das Neves também quis ler. Ele um acabou certo cão, deixando um sinal no livro. um certo cão leitor. É. É muito interessante, assim. A gente teve novela em 2018, baseada nas obras da Jane, Orgulho e Paixão. E aí tem a websérie também que você comentou, né, Cá? Que foi até que Uhum. eu escrevi, originou o livro, Diário Secreto da Lizzie. Tem o canal no YouTube que é, assim, muito bacana para quem curte, assim, são episódios curtos, mas, assim, muito contemporâneo, mas ao mesmo tempo com respeito bastante grande pela obra. Eu acho que tem uma manutenção aí da história, Só recomendo, porque características de cada é personagem. justamente curtos, são muito bem assim escritas, porque eles são curtos, mas eles têm a essência da São história, né? divertidos, trazem a Aí, ironia, né? assim, dentro do contexto dos dias atuais, né? E Orgulho e não é preconceito forçado, você contemporâneo. vê como poderia ser uma história comum, né? De um amigo, da nossa família, enfim. Quem seria a Elizabeth hoje, né? Acho que é uma coisa Hum, bem, bem bacana. E acho que as webséries é bacana da gente mencionar aqui, porque elas têm essa proposta transmídia,
né? Então, o que que acontece? No canal principal do YouTube, a gente tem um canal da personagem, que é a Lizzie Bennet, que conta a sua própria história em primeira mão, em formato de vlog, né? Mas é uma pessoa assim, ela não é uma vlogueira, ela resolveu contar sobre a sua vida na internet. E aí, ao mesmo tempo, a gente pode acompanhar a história pelas contas dos perfis pessoais dos outros personagens que tem no Twitter, que conversam entre si no Twitter. A gente pode acompanhar o canal da Lídia, que a Lídia tem um canal no YouTube, ela ficou super famosa. Ou ler os diários secretos, né, das personagens. Então, isso é muito legal porque você tem vários pontos de acesso na história, nessa estrutura da websérie. E a Lídia foi uma personagem que chamou tanta atenção. Ela tem um final diferente do livro, não vou dar spoiler. Uhum. E aí o pessoal assim se apaixonou tanto pela Lídia para saber o que aconteceu com a história dela, que surgiu um livro também, que é o Diário Secreto da Lídia, As Épicas Aventuras de Lídia Bennet, que é a continuação da história. Então, né, tipo, vai além do como terminaria assim Orgulho e Preconceito. A gente tem uma personagem secundária que ganha, né, o papel de personagem principal. Mas aí, tipo, adaptação, recriação da Jane Austen, a gente tem, tipo, a série de livros sobre os Darcy, né? Lizzie depois de casada, ou Morten Pemberley, que uma escritora policial escreveu sobre o Wickham quando ele morre nos bosques de Pemberley, ou Longbourn, que fala sobre os criados que atendiam as irmãs Bennet. Então, aí, o fandom da Jane é imenso. E é, assim, tipo, um conteúdo que deu aí é inspiração para outras recriações, né? A partir desse personagem. Isso é muito impressionante também. Sim. Ah, pessoal, não sei quem está assistindo se tem algum comentário, tem alguma pergunta que gostaria de fazer Sobre orgulho e preconceito, sobre a sobre Jane Jane. Austen, sobre literatura. É, Nem acredito que. fale, Gigi. Não pode falar. Não, é dizer que nem acredito que a gente já está no quinto livro do nosso clube, né? Amanhã a gente começa a leitura da última romance da Jane. Sim, fica o convite aqui, né, para quem quiser ler com a gente, discutir no nosso grupo de leitura, na trilha da Jane. A gente vai estar lendo agora, no próximo mês, Razão e Sensibilidade, né, que também é uma obra fantástica. É o primeiro livro que ela publicou e vai também ter esse olhar bastante irônico, bastante observador sobre a realidade. Tem uma trama bem interessante também, né? Aí logo também no blog vai ter a resenha, né, de Orgulho e Preconceito, para quem tiver, Provavelmente amanhã será publicada. né, em breve E disponível. pessoal, fica o convite, então, que nem a Ká mencionou, para vocês participarem, entrarem no clube, né? O grupo que a gente tem fechado no Facebook. Ele é público, vocês conseguem ler o conteúdo, não precisa participar. Mas fica o convite para vocês participarem, se vocês ainda não leram Orgulho e Preconceito, né? E tiveram vontade para ler Orgulho e Preconceito, ou mesmo até as adaptações, né? O filme, série, que são também conteúdos aí bem interessantes e que revelam essas facetas aí das obras da Jane Austen. E o nome do grupo é Na Trilha da Jane. Então, se vocês procurarem, vocês vão encontrar, né? A gente fica muito feliz de estar ali discutindo literatura com vocês, debatendo, lendo. Não sei se a Cá tem mais alguma coisa que queria Eu acho comentar. que são, na verdade, né? E também outra coisa, talvez se vocês gostaram desse formato, né, de live para discutir o livro, que na verdade é a primeira vez que a gente está fazendo, né?
nos outros livros a gente ainda não tinha feito também, a gente fica muito grata pelo feedback. E daí a gente pode estar fazendo mais vezes. Eu tava até, não sei se eu cheguei a discutir com você, porque em julho a gente vai fechar o projeto, né? Quem sabe a gente pode também fazer uma live, mas fazer um encontro no Google Meet. Que aí o pessoal que está lendo o Google Meet, ele tem essa possibilidade Todo maior mundo de pode interação, falar, assim, isso é bem bacana. né? Então, se vocês gostaram, tiveram ideias, quiserem colocar, a gente vai amar ler os comentários de vocês. Semana que vem teremos live também, né? A gente vai ter workshop de escrita criativa. Que aí, como o pessoal gostou bastante, vocês sugeriram de fazer um encontro por mês com exercícios, a gente achou essa ideia muito legal. Então, começaremos também em junho, mas aí a gente divulga certinho, né, cá no feed, dia, horário. Ai, legal, ó, a Pi colocou, façam mais vezes lives. Acho que é bacana, né? Porque aí a gente vai conversando, colocando as nossas impressões sobre os livros. Então vamos fazer sobre razão e sensibilidade. Ó, o Lê escreveu parabéns pela live, obrigada, Lê, por estar acompanhando aí a gente. Que bom é que vocês gostaram, né? A gente fica muito feliz de compartilhar, né, um pouquinho das nossas impressões de leitura, de ouvir de vocês também que estão lendo, o que vocês estão achando. E acho que é isso, né? Obrigada, pessoal, pela presença, pelo tempo precioso de vocês. E até uma próxima. Até fiquem bem, boas leituras, bom fim de semana. E bora começar a ler Razão e Sensibilidade em junho, né? Isso aí. Oh, Oh, Josiane, ai, que beijo pra saudade. gente. Saudade de todos. Bom que as lives aproximam a gente um pouquinho, né? Eu vou ver para deixar salvo no IGTV, eu nunca fiz isso, mas. E aí, quem chegou atrasado, quiser ver o comecinho, aí vocês podem acessar depois pela timeline. Então, Uhum. tchau, pessoal. Então, é isso. Tchau, gente. Obrigada pela companhia. Bom fim de semana. Fiquem bem. Opa, legal. A Jo vai começar a ler. Então vamos conversar sobre razão e sensibilidade aí nos próximos meses. Então é isso, né, Ká? Então, beijos. Um Se abraço cuide, para todos. Abraço de PG de Ponta Grossa também. Então, eu vou encerrar aqui. Um beijo para vocês. Até, pessoal.